para que serve essa reunião, essa primeira reunião? Para a gente apresentar e reapresentar a escola para vocês. Apresentar porque alguns não conhecem a escola, né? Estão aqui pela primeira vez. E reapresentar porque muitos de vocês conhecem a escola, né? Alguns de trás para frente já estão com 2, 3, 4 filhos aqui na escola e já conhecem como funciona. Só que todo ano nós temos algumas pequenas alterações de equipe, de funcionamento, de aulas extras, de atividades, e a gente precisa, e de funcionamento também, né? Até porque a gente evolui e precisa de melhorar. Então, a gente vai passar todas as mudanças que tivemos e como iremos funcionar em 2025 para os nurseries, para o Nursery 1, 2 e 3, ok? Então, eu queria me apresentar, eu sou a Cíntia, sou formada em Pedagogia, sou pós-graduada em Gestão de Pessoas, com alguns cursos na área de Educação. Amo o que eu faço, não me vejo fazendo outra coisa, entendeu? E sou alucinada pelos pequenos. Por que eu fiz o caminho contrário? Porque quando as minhas filhas eram muito pequenininhas, eu era do ensino médio, até para não ter uma overdose de bebês em casa. Aí eu fui e era do ensino médio, quando elas viraram adolescentes, pré-adolescentes e adolescentes, eu fui andando o contrário, até para evitar ao máximo, boa noite, sejam bem-vindos, até para evitar ao máximo trabalhar só com adolescente, chegar em casa e ter adolescente. Trabalhar só com bebê, chegar em casa e ter 2 bebês. E depois chegar em casa com 2 meninas no ensino médio e trabalhar no ensino médio com adolescentes. E cheguei onde eu queria, que é a educação infantil, que para mim não tem nada mais importante dentro de uma escola do que a educação infantil. E aí temos as outras pessoas da equipe e elas vão se apresentar e aí a gente continua a reunião. Vamos lá. Boa noite a todos. Sou a Miss Janaína. E eu sou a coordenadora do Bilingue do COC Lago Norte, e eu coordeno desde o Nursery 1 até o High School. Tenho o privilégio, né, sou uma das coordenadoras que tem o privilégio de estar desde os bebês até os nossos jovens. Trabalho na área da educação desde sempre, então eu nunca fiz algo diferente que não seja dentro da área de educação. Sou pedagoga, especialista no ensino bilíngue, e trabalho no COC Lago Norte desde 2012. E de lá até então, a gente vem aprimorando o nosso sistema bilíngue constantemente. Desde formação pedagógica dos professores, a gente incrementar propostas pedagógicas, conteúdos programáticos através do inglês. Então, de fato, isso faz com que o bilíngue do COC Lago Norte seja o bilíngue diferenciado. Sejam todos bem-vindos à nossa reunião. E agora vamos para a coordenadora do período integral. Olá, gente, boa noite. Eu sou a Tia Rai, coordeno o período integral da escola e, assim como a Cíntia, também já passei por todos os segmentos da escola. Hoje eu estou no Fundamental 1, junto com a Tilili, e faço parte da equipe desde 2012 também. Também formada em Pedagogia. E, assim, bem como a Cíntia e a Jana, quero desejar a vocês, né, boas-vindas. E vamos para a nossa reunião. Boa noite, sou Patrícia, mais conhecida como Tia Pati. Sou a coordenadora de esportes aqui do COC Lago Norte. Vim para cá como empresa. Em 2005, eu tinha uma academia de hidroginástica e natação, trouxe o meu conhecimento para cá, foi o que não deu certo, o que deu certo. Quando eu fechei a minha empresa, as minhas alunas de hidroginástica vieram aqui e fizeram literalmente um panelaço, com frigideiras, escumadeiras, conchas nas mãos, e exigiram que a diretora me contratasse. E aqui estou eu, desde 2005. Tenho 2 filhos, meu filho hoje é um rapaz maravilhoso, que vai fazer 20 anos, teve a vida estudantil dele toda aqui dentro do COC. Sou muito grata
por ele estar ingressando na vida. Muito difícil como mãe a gente desmamar, né? Porque ele teve a vida dele inteira aqui comigo dentro do colégio e hoje ele está ganhando o mundo com uma bagagem muito sólida construída aqui dentro. E tenho a minha outra bebê de 10 anos, a Fátima, que continua a jornada dela aqui e, se Deus quiser, ela também vai até o final. Sou formada em Educação Física pela Universidade Católica de Brasília. Tenho pós-graduação em Atividades Aquáticas, treinamento esportivo aquático. Amo muito o que faço, não diferente de todos os meus colegas aqui presentes, que a nossa base é o amor e a gente coloca para fora tudo aquilo que a gente acredita. E estou sempre aqui para atendê-los no que diz respeito a esporte e fora do esporte também. Desejo a todos vocês um ano letivo de sucesso, com muita harmonia, com muita paz, com muita resiliência e com muita parceria. Olá a todos, boa noite. Acho que eu estou bem na frente. Meu nome é Ketely, trabalho com a tia Cíntia, mais conhecida como tia Cat. Já trabalho aqui no COC há 10 anos, com a tia Cíntia há 6 anos. E eu amo a educação infantil, assim como a tia Cíntia falou, acho que eu estou no lugar certo. E vocês verão muito meu rostinho aqui na entrada, na coordenação. Então, contem comigo sempre, tá? Estou à disposição para o que precisarem. Obrigada. Boa noite a todos. Meu nome é Eduardo, Mr. Eduardo. Eu sou o novo coordenador do ensino bilíngue, junto com a Janaína. Até o ano passado, eu era professor lá dos maiores, né? Então, eu era professor do high school, do middle school. A minha história com o COC é muito antiga, na verdade, né? Porque eu fui aluno aqui da escola, né? Comecei aqui desde do 5º ano, né? Então, tive toda a minha trajetória aqui. Saí, né? Para fazer intercâmbio nos Estados Unidos, né? Morei lá durante 6 anos, depois voltei. Fui professor novamente aqui durante mais 4. E aí fui ganhar novos ares, né? E estou retornando agora porque um bom filho a casa torna, né? Sou formado em letras em inglês, sou formado em história, geografia e ciências biológicas, né? E estou terminando a minha graduação em pedagogia para poder atender melhor, né? Essa questão de gestão, de coordenação. Sou pós-graduado em metodologia de ensino e estou à disposição de vocês, né? Estou começando agora aqui na coordenação, o que eu puder ajudar, o que eu puder contribuir, estou à disposição, né? A minha experiência maior é com os maiores, mas estou disposto a aprender aí, né? Como lidar com os menores, né? Muito obrigado e a gente vai se encontrar muito durante o ano. Mas é isso, gente. Essa é a nossa equipe. Contem com a gente. E vamos começar pelo começo aqui, que é o horário. Apesar de não parecer importante, para a educação infantil, ele é crucial. Para tudo. Por quê? Porque as crianças detestam chegar no meio da aula. Primeiro, elas já chegam irritadas, chateadas, e o que acontece de pronto? Elas entram numa sala, a sala inteira vira para elas, e elas já começam assim, tem alguma coisa errada, por que já está todo mundo sentado aqui? Então, eu peço assim, encarecidamente para vocês que levem hiper a sério essa questão do horário. A criança chega no meio de uma aula que já está acontecendo, no meio de um assunto que já rolou, e eles se sentem tanto quanto a gente, quando chega no meio de algum local, super deslocados. Porque tudo já começou, eles já estão conversando, o assunto já está rolando, a chamada já foi feita, a rodinha, o assunto já está no meio do assunto. E eles ficam, entra, não entra, entra, não entra, entra, não entra. E o pior, a professora para a aula, prejudica os que já estão para receber o aluno que chegou. Então, assim, eu peço para que vocês deem toda a atenção para a questão do horário na educação infantil. Isso eu estou falando da sala, da aula do professor regente. Mas aqui no COC nós temos muitas aulas extras. Então, chegar no meio de uma aula de natação, tia Pati,
Por favor, diga como é, porque eu quero que você me conte. Não adianta eu falar para vocês, porque eu não estou dentro da piscina. A tia Pati está dentro da piscina e sabe o que acontece. Então, tia Cíntia, na verdade, eu não estou dentro da piscina. É verdade. Hoje em dia ela não está dentro da piscina, mas ela está a fora e ela equipe está sabe. toda lá e as crianças também. Por uma questão de segurança, gente, é muito ruim a gente parar uma aula de natação no meio, né? Para receber uma outra criança que está chegando atrasada. Toda a atenção se volta para aquela criança que está entrando. Então, não é conveniente, não é prudente, né? A gente inicia a aula de natação e a regra que a gente impõe lá na área é de fechar os portões. Os portões, a gente espera o tempo de tolerância, que é de 10 minutos antes da aula, e quando esse tempo excede, a gente fecha os portões. Ah, mas só passou um minutinho, mas lá na catraca ele chegou, ele desceu correndo. Infelizmente, o coração parte, mas a gente não abre e não permite a entrada, porque atrapalha toda uma logística de organização envolvendo uma turma inteira num ambiente que é muito tenso, no sentido de que a gente tem que ter as atenções voltadas para todos aqueles que estão ali. Entendem isso? Então, ali na piscina, a gente divide ela em várias salas. Nós temos 4 profissionais lá dentro atuando. E esses 4 estão lá dentro voltados para aquele grupinho que está lá dentro da água. E pense, uma criança chega lá correndo, a gente tem que parar, o tio Edu, que é o nosso salva-vidas, ele tem que ir lá, abrir o portão para a criança entrar, desestrutura. E quando desestrutura uma coisa que já está indo, caminhando, dando certo no formato organizacional, é ruim. É ruim para aquele que está chegando, que tem que ver o que está acontecendo, se integrar, e é ruim para aqueles que já estão lá dentro, principalmente, tia Cíntia, na fase de adaptação. Porque, às vezes, é tão difícil a gente conseguir fazer com que a criança se volte para a gente no primeiro momento, porque é tudo novo. O ambiente, meu filho adora nadar, vai para a piscina, mas muitas das vezes eles chegam na piscina chorando, porque o ambiente é agradável junto com vocês. O ambiente é gostoso, é prazeroso com a família. Então, nós temos que fazer com que aquele ambiente se torne gostoso para aquela criança. Nós temos que fazer o papel de vocês naquele ambiente. E é muito envolvente. Então, demanda muita atenção. Então, a gente não pode perder o foco. Então, é muito importante, sim, que eles cheguem no horário para que todos juntos entrem na rotina. E a rotina nada mais é que uma disciplina. E a disciplina tem que ser ensinada e aprendida. E nada melhor do que o esporte para isso. Não é mesmo? Então, vocês, nesse formato, são os nossos grandes parceiros, onde a gente consegue concretizar os nossos objetivos, nós conseguimos planejar e concretizar o nosso planejamento com o auxílio total de vocês nesse primeiro momento e no decorrer do ano letivo. Obrigada, tia Pati. E isso, eu pedi para a tia Pati falar um pouquinho da natação para vocês, porque eu estou falando apenas de uma aula extra. Vocês imaginam o que é chegar atrasado na horta e 19 crianças correndo num ambiente que é cheio de barro e de plantinhas e de tudo, que estava todo mundo sentado, só que eles quiseram receber o coleguinha? Porque, por mais que a gente fale, não levanta não, eles estão fazendo aquilo de coração, eles estão indo receber o amigo. Então, não adianta. Aí, o que acontece? Poxa, sujou o tênis, a meia, não sei o quê. Foi uma levantadinha fora de hora. Porque na escola é tudo muito redondinho, no sentido de estar tudo planejado, tudo organizado, para aquilo acontecer da melhor forma possível. Aí o atraso acaba com tudo. Então, assim, não é que a gente queira ser chato e falar assim, poxa, mas eles são bebês. Eu entendo. Mas eu acho que é desde bebê que a gente forma um adulto responsável, que está preocupado com a questão do horário, que está preocupado com as responsabilidades de cumprir o que ele se comprometeu a fazer. Então, é daí que a gente começa. Então, vamos começar. É lógico que imprevistos acontecem, a gente sabe disso, mas vamos começar com os 2 pés direitos, não existe pé esquerdo, viu, gente? Então, vamos lá. Entrada. Segundas, quartas e sextas-feiras, turno matutino 8 horas, turno vespertino 14.
Entrada da terça e da quinta, turno matutino às 8, turno vespertino às 9. Saída segunda, quartas e sextas-feiras, matutino 12h30, vespertino 18h30. Saída terças e quintas, turno matutino 12h30, turno vespertino 18h30. Almoço terças e quintas-feiras, 12h30 às 14h. Então, assim, é a mesma coisa de vocês quererem usar, pode passar, por favor, o plantão, e vocês chegarem aqui, a gente se propõe a abrir a escola às 7 horas da manhã. Vocês chegarem aqui às 7h30 e está fechado, e vocês têm que trabalhar. Então, assim, nós estamos atrasados e não estamos cumprindo com o que prometemos para vocês. Então, essa parceria tem que ser dos dois lados. Então, por isso que eu peço muito para vocês cumprirem esse horário. Turno nas salas de aula. Então, todos os turnos, quem estuda de manhã, vão ter as aulas no turno nas salas e o contraturno na acolhida, que é no auditório, que é aqui, onde nós estamos, tá? A entrada é às 7h30, às 8h, 13h30 às 14h, a saída 12h30 às 13h, 18h30 às 19h. Os plantões excepcionais, eles começam às 7h, porque tem famílias que têm filho em 2, 3 segmentos. Então, os mais velhos entram aqui às 7h10. Então, às 7 horas, a escola está aberta para receber os irmãos menores, tá? Então, os plantões excepcionais são entrada às 7 às 7h30 na acolhida, saída 19 às 19h30 é o máximo. Nós temos, na verdade, o nosso plantão vai até às 19h. Até às 19h30, são aqueles atrasos assim, Cíntia, os pais às vezes me ligam desesperados, estou preso no trânsito. Não, fica tranquilo que a gente não vai deixar ninguém trancado aqui na escola, muito pelo contrário. E quando isso excede, o nosso brigadista, que todo mundo já conhece, é o tio Edu, que está aqui, eu estou há 23, o tio Edu deve estar uns 40. E os meninos todos conhecem o tio Edu. Então, assim, em último caso, lógico, não sendo um bebê de creche 1 e creche 2, porque de creche 3 os meninos já pulam no colo do tio Edu. Pai, fulano está ficando com o tio Edu, tudo bem? Não, Cíntia, tudo bem. Porque senão vai ter uma monitora ou uma coordenadora aqui com a criança, tá? E sempre tem, porque tem atividades acontecendo na escola inteira, judô, karatê, balé, fora do horário, tá? Futsal, então, assim, sempre tem gente na escola. Não tem da coordenação, não tem da escola, mas tem das escolinhas terceirizadas. Tia Cíntia, posso só te corrigir aqui rapidinho? Por favor, Kate. A saída de terça e quinta do turno matutino é às 17h30. Isso foi um erro, eu percebi. 17h30, tá? Repete, por favor. Saídas de terça e quinta do turno matutino é às 17h30. Isso. Entrada em atraso, foi tudo que a gente conversou. Lembramos que os atrasos são muito prejudiciais aos alunos, atrapalham o andamento da turma, todas as atividades, de modo geral. Temos 10 minutos de tolerância. Então, por exemplo, a tia Paty falou da natação. Se a aula do aluno é às 9h e ele chegou até 9h10, ele entra na natação. Caso contrário, ele fica com os alunos que não foram para a natação em sala de aula. Não é isso, tia Paty? Ele não entra mais na área da piscina, até para não colocar em risco as outras crianças. Poxa, mas foram 15 minutos. 15 não são 10. A tolerância é de 10 minutos. Porque senão, mesmo que eles já venham trocados de casa. Mesmo que eles já venham trocados de casa. Porque aí alguns pais ligam muito bravos com a gente na coordenação. Ele veio trocado, já estava com a touca. Sim, mas são 15 minutos que até ele andar até a piscina já são mais 5, então são 20. Então, ele vai atrapalhar as outras crianças e isso não é justo. Então, tem o horário certinho. Ok? Após a tolerância, os alunos aguardarão o momento oportuno. Eles ficam em sala de aula ou em alguma área do colégio com uma das monitoras, tá? Então, eles ficam com uma monitora fazendo atividades de desenho, porque tem criança que ou está gripada, ou não pode ir à natação por algum motivo. Então, eles ficam junto com essas crianças, ok?
Após a tolerância, os alunos aguardarão o momento oportuno e serão encaminhados às aulas. As aulas extras não poderão ser interrompidas para receber alunos em atraso. Não é justo com os alunos que chegaram na hora. A família deverá solicitar e aguardar na portaria. Isso é sobre as saídas antecipadas. Mesma coisa dos atrasos, vou explicar por quê. O que acontece? Cada família tem um horário, por isso que a gente pede para que vocês se planejem bem direitinho. Por quê? A gente começa, por exemplo, vou dar um exemplo da sexta-feira, é clássico. 3h30 da tarde, o telefone da coordenação não para. De 3h30 às 7 horas, a gente quase faz um buraco no chão de tanto levar, e é picado, é assim. 3h30, 3h40, 3h45, porque toda hora, não, vou levar mais cedo porque a gente vai ao shopping, não, vou levar mais cedo porque a gente tem... E aí o que acontece? Vai um dever de casa, vamos supor, aí a criança chega na terça-feira, que é o dia de entregar o dever, sem o dever e sem entender nada. Foi o que aconteceu na aula de sexta-feira. E, normalmente, essas crianças que saem mais cedo na sexta-feira, elas costumam sair mais cedo toda sexta-feira. E aí elas ficam sem levar o livrinho para casa do projeto de leitura. Aí o pai, às vezes, liga e fala, poxa, mas a escola não tem projeto de leitura? Como assim? Tem 2 já de cara, fora o que a gente contratou para esse ano, que é uma novidade. Mas, na sexta-feira, a gente está entregando esse dever, fazendo essa atividade. Tem outras atividades também que só cabem na sexta-feira, naquele horário, e a criança está sempre perdendo as mesmas atividades. Mas isso acontece com algumas crianças muito próximo do horário de saída. Então, o que acontece? Tem criança que sai mais cedo quase todos os dias e perde todos os dias o final da aula. E quando chega, porque assim, é uma engrenagem. Então, no outro dia, já começa a rodinha pelo que foi o assunto do dia anterior. A criança está por fora. Não, mas eu não sei disso. Não, mas a tia não falou. Falou. Aí o colega fica, falou. Aí a criança começa a se desinteressar pela escola. Isso acontece muito com as crianças que já estão na alfabetização, porque elas estão sempre por fora quando isso acontece. Então, assim, vamos ter esse cuidado, gente, de não ficar buscando mais... Óbvio que para uma consulta, para ir ao médico, para, né, uma necessidade é uma coisa. Todo dia, toda hora... Eu prefiro que busque mais tarde do que mais cedo, porque aí a criança sempre vai estar com o conteúdo joia, completinho. Cat, você pode falar um pouquinho para mim de como que é levar as crianças na portaria mais cedo? Você pode dar um spoiler de como que isso acontece? É complicado, né, tia Cíntia? Geralmente, a gente sempre tem uma equipe, né, tia Cíntia, que ajuda com relação às saídas, às entradas. Algumas monitoras são específicas da portaria para fazer, né, essa transição, mas nem sempre a gente consegue, porque, como a tia Cíntia falou, são horários muito picados. E aí a gente tem que deixar uma pessoa assim, fixa na portaria para ficar vai, volta, vai, volta, vai, volta. E aí acaba demorando um pouquinho a mais, né, tia Cíntia? Às vezes a aula é de futebol. O futebol é lá no campo, do outro lado. E aí a gente sobe com o aluno correndo, o pai já fica chateado porque demorou. Só que, assim, enquanto estava buscando um, já tinha um outro que estava pedindo. Então, acaba que demora um pouquinho a mais com relação à saída, né? E atrapalha também a aula, tia Cíntia, porque a gente entra na sala da professora de 5 em 5 minutos. Tia, vim buscar o fulano. Aí ela, tia, desculpa, o fulano. E aí acaba todo um planejamento de sala de aula. Fora que tirar de algumas atividades requer um pouco de cuidado. Por exemplo, tira da natação, tem que secar a criança, tem que secar o cabelo, tem que vestir o roupão, tem que colocar o chinelo. A criança não anda com o pezinho molhado rápido, então ela anda meio que procurando o chinelo, até ela subir já é um... E, por exemplo, do cooking, a mesma coisa. Ele está no meio, porque quando é próximo do final da aula, eles estão provando que eles cozinharam. Então, a criança está deixando aquele negócio chorando porque não quer ir com o pai. Chega lá na portaria chateado com o pai, brigando com a família. E aí é aquele desgaste, tanto para a gente quanto para a família. Porque a criança já chega brigando com a família. O pai morrendo de saudade e a criança
brigando. Então, vamos evitar, só em casos realmente de necessidade. Quando tem alguma consulta, alguma coisa, a gente pede para que vocês comuniquem para a gente com certa antecedência, ou no WhatsApp ou na comunicação. Por quê? Exatamente para a gente se organizar. Exatamente para... Cíntia, daqui a 20 minutos eu estou aí. Tia Kete, arruma fulano que daqui a 20 minutos eu estou aí. O que a gente vai fazer? 20 minutos é o tempo que a gente tem para organizar a criança e aguardar na portaria. Quando o pai chegar, ele mal vai solicitar, a gente já vai entregar a criança pronta para a família, sem o desgaste de ir chamar, de ir buscar, de trazer e tudo. É a mesma coisa porque nós temos o WhatsApp da comunicação, que é o mais efetivo, a nossa querida tia Carol, que é quem fica com o WhatsApp da comunicação, e o WhatsApp da coordenação, que é meu braço direito e esquerdo, Kete, que fica com o WhatsApp da coordenação. Só que o WhatsApp da coordenação, quando tem uma criança, por exemplo, passando mal, a prioridade é a criança. O telefone está lá e fica. A Carol fica numa sala, entre 4 paredes, com vários telefones, e é aquilo, e é só aquilo. A gente não. Então, se o pai manda para a coordenação e a gente não respondeu em 5 minutos, comunicação. É a melhor comunicação que tem é a Carol, ok? A mais rápida, a mais efetiva. Na portaria, nós temos as catracas, e que as crianças só podem entrar com os pais e, para sair, somente com a carteirinha também. Então, essa é a melhor forma que a gente tem de ter o controle de segurança de entrada e de saída das crianças. Sair sozinho, de jeito nenhum. E, para sair da sala de aula, eles só saem sempre acompanhados pela monitora ou pela professora, entregues nas mãos dos pais. Em alguns segmentos, como o nosso, quando a criança passa a carteirinha, o pai tem que confirmar para ela sair. Ou está no colo do pai, ou o pai tem que confirmar. Vocês cadastram 4 responsáveis pela criança para tirarem da escola, ok? E quando vem alguém que não é cadastrado, um desses 4, e ainda assim com esses 4, eu sou muito desconfiada. Então, tem uma avó que nunca veio na escola, eu nunca vi, porque normalmente a gente conhece as pessoas que estão aqui dentro. Eu ligo. A avó, às vezes, me xinga, fica chateada. Que absurdo, eu estou cadastrada. Desculpa, senhora, é para a segurança do seu neto. Eu preciso de ligar para os pais, porque, assim, tem gente que nunca vem, está cadastrado, mas aparece aqui uma vez perdida, eu prefiro me dar o trabalho de a pessoa ficar chateada e eu ter a certeza que é uma pessoa da família do que ter a dúvida. E os porteiros, a mesma coisa. Então, a gente pede também para que veio uma pessoa diferente buscar a criança, mesmo que esteja cadastrada, não custa mandar. Carol, hoje quem vai buscar é minha mãe, fulana de tal, RG tal. A gente fica tranquilo, esse WhatsApp, ela manda para a coordenação, fica todo mundo respaldado e sem nenhum estresse. Quando é uma coisa em cima da hora, a gente costuma ligar para confirmar, ou para o pai ou para a mãe. Né? Pede para a pessoa que veio buscar aguardar um pouquinho, vocês já expliquem para a pessoa que vocês estão mandando para o colégio, que às vezes demora um pouquinho, até porque alguns pais mandam babá no Uber. Eu fico desorientada com isso, porque é difícil hoje em dia, né? Confiar tanto na babá quanto no Uber. Eu confio no pai e na mãe, que é quem eu conheço. Que em determinados momentos a família manda autorização para a criança sair com determinada pessoa na segunda-feira. Aí depois, na próxima segunda-feira, a família manda novamente aquele adulto para ir embora com aquele adulto, só que a autorização foi feita na segunda passada. Então, a gente sempre vai ter que ligar de novo para poder enviar para aquela pessoa. Então, é importante que ou aquela pessoa seja autorizada para buscar por determinado período, ou a gente vai, de fato, ter que ligar o tempo todo. Uma outra situação que também acontece é que o tempo vai passando e os pais vão fazendo amizade, né? Vocês vão criando laços. E também acontece de pedir, olha, a mãe da Joaninha vai buscar o meu filho. Não é porque vocês têm um relacionamento que a gente
ver vocês, né, se relacionando muito bem, que a gente possa entregar a criança de vocês para uma outra mãe, mesmo que seja daqui de dentro. Então, a gente também vai novamente ligar para a família. E algumas vezes a gente liga para o pai e para a mãe e os pais não nos atendem. Então, demora um pouquinho. A gente vai na portaria, pede desculpa para a pessoa, olha, está demorando um pouquinho, eu não estou conseguindo falar com os responsáveis, só que a gente só libera depois que a gente consegue falar. Gente, terror e pânico isso para mim. Já vou falando, porque assim, fulana, lembra que ela mandou terça-feira passada aquele comunicado? Pois é, vale para hoje também. Para mim não vale. Vale o que foi feito no dia. Sabe por quê? Porque já aconteceu, inclusive, das famílias não terem mais uma relação legal, já aconteceu um imprevisto da família mandar buscar de novo e você não sabe se entrega, se não entrega, se não consegue falar com o pai, não consegue falar com a mãe. E vira um desgaste geral. Então, assim, gente, tem que mandar o comunicado todos os dias. Ah, poxa vida e tal. Infelizmente, eu prefiro pecar pelo excesso do que pela falta. Tá? Então, assim, mandou alguém buscar comunicado na comunicação atualizado. Uniformes. Importantíssimo para que a gente identifique a criança, para que a gente saiba e tenha cuidado nas atividades. Por exemplo, o cooking, a doma, ela é importantíssima, ela é de manga comprida, as crianças mexem com panela quente. Mas eles são dos nurseries. Sim, tem uma pessoa, tem um adulto, mas tem panela no fogo. Eles não estão perto, eles manipulam de outra forma, mas eles precisam de estar com a roupinha, para não se sujarem, para não se queimarem, para terem, né, a questão da higiene, com o uniforme limpinho lá, doma bonitinha. E para que eles usem também como é que é o chapéu de... Tem algum chefe de cozinha? Como é que é o nome do... O chapéu de cozinheiro, eu não sei o nome. Com a questão da higiene também. Cair cabelo e tal. E se... Toque? Pronto. Não sabia. A doma e o toque. Então, tem que usar tudo completinho, bonitinho, para... A gente, às vezes, prende o cabelo das meninas, que é um cabelo grande, para não cair cabelo na comida. Explica para eles o porquê o uso do uniforme, da roupinha e do toque, para não cair o cabelo. Prende o cabelo das meninas, tira do rosto dos meninos, para que eles participem da aula e entendam que aquele alimento que eles estão manipulando é feito da melhor maneira possível, com a maior higiene possível, e que depois eles provam aquilo que eles fizeram. E é legal porque em casa eles fazem isso com os pais também. Vamos cozinhar, cadê o avental? Cadê a touca? Tem que colocar a touca. Algumas mães ele fica mandando colocar a touca quando a gente vai cozinhar alguma coisa. Então, está correto, aprenderam. Uniforme da natação, lá vem Tia Pati de novo, que é super importante, mas já, tá, Tia Pati? O calçado, às vezes, as crianças vêm com um Crocs, que é um sapato muito confortável, mas que não é adequado, por exemplo, para a aula de futsal. Faz o menor sentido. As crianças costumam, às vezes, com Crocs, cair, porque ele é um sapato que é maior que o pé, e que as crianças nem sempre usam com a priselinha aqui atrás, então eles vivem tropeçando. Então, o melhor sapato que tem para a escola é tênis, com meia, de preferência. Não faz bolha. Sei que hoje em dia tem muita criança com questões sensoriais e que não aceitam meia, não aceitam tênis. Tem a mãe ali assim, fazendo assim, né? Então, assim, eu sei que é super difícil, mas é o calçado mais adequado para a escola. Por quê? Não tropeça, o risco de tropeçar é muito menor, porque é um sapato confortável. Tem gente que manda de melicinha com salto e não entende por que a criança cai tanto. Porque melicinha com salto não é legal para correr na escola, por exemplo. Para brincar num parque, num playground, na hora do recreio. Você escorrega. Não tem apoio nenhum, não tem antiderrapante, o tênis tem. Então, assim, eu costumo dizer para eles que o tênis corre muito mais rápido, que o tênis é muito mais legal.
Então, assim, são esses artifícios que a gente usa para convencer as crianças a colocarem. Que a meia não deixa machucar e não deixa o pezinho suar. Né? Às vezes, os pais mandam de havaianas. Gente, a havaiana para criança é insegurança. Ela só serve para uma coisa, natação. Porque sai do pé. Eles estão andando e o negócio sai do pé. Eles tropeçam, o negócio sai do pé. E aí fica aquela coisa, eles andam por essa escola o dia inteirinho. Eles não ficam sentados em sala. Então, assim, fica uma coisa insegura. Então, o tênis é o melhor calçado para a escola. E todos os uniformes, camiseta, bermuda, short-saia, vestido, são as roupas adequadas para a escola. Primeiro, estão todos iguais. Independe da criação, da condição social, todos estão iguais, não tem diferença. Estão uniformizados, estão dentro da escola. Se chega uma criança que eu não conheço sem uniforme, se a secretaria não me avisa que ela é uma aluna minha, eu não sei. Se ela está de uniforme, ela é uma aluna minha. Né? Uma criança que eu não conheço, lógico. Então, é muito importante o uso correto do uniforme. E as mudas de roupa que vocês mandam para os bebês também são muito importantes que sejam uniformes e não roupinhas de casa. A única época que a gente orienta que mandem muda de uniforme e roupa de casa é no desfraude. Porque não tem pai, não tem mãe que aguente escape de xixi e de cocô. E aí a gente fala, não, beleza, porque senão você tem que ter quase que a malharia de uniforme, porque todo dia vão 5, 6 mudas de roupa para casa suja. E aí a gente entende que a gente fica trocando toda hora, porque escapa toda hora. Mas fora isso, é troca de uniforme, ok? Tia Pati, uniforme da natação. Na verdade, da natação e dos esportes, né, tia Cíntia? Da natação, principalmente, eu costumo dizer que nessa fase é a fase que vocês começam a odiar a tia Pati. Eu falo isso porque quando a gente tem que fazer a regra valer, gente, é muito difícil, é muito desafiador, principalmente para um grupo muito grande de famílias, onde cada uma tem o seu contexto diferente. Mas a gente não pode abrir mão, a gente não pode dar brecha. Infelizmente, é uma coisa meio que cultural. Quando a gente começa a abrir brecha, o outro quer se prevalecer em cima da brecha do outro. E aí vira um ciclo vicioso. E a gente não consegue, nesse formato, educar. É muito difícil. Então, é indispensável para a natação. O uniforme da natação, para as meninas, o sunkini. Lá na malharia, vocês podem até se deparar com o maiozinho. Eu solicito, isso não é regra, é solicitação, que venham com um sunkini, as meninas. Por quê? Porque nas aulinhas de natação, a gente também trabalha o desfraude. A gente faz o momento do xixi. E é muito mais fácil a gente fazer as meninas tirarem o sunkini do que o maiô. Então, fica mais rápido. Quando a gente fica sabendo que a turminha está no desfraude, que as misses vão lá e avisam para a gente faz um trabalho na piscina, a gente faz o momento do xixi, onde a gente tira as crianças, vamos para o banheiro, agora é o momento do xixi, tchau, xixi. E isso é importante e tem auxiliado muito nessa fase e dado muito certo. Então, o sunkini é só uma sugestão para nos facilitar, ok? Com relação ao complemento do uniforme da natação, a touca, quem não tem ainda, eles recebem aqui conosco. O chinelo é essencial. Ah, mas o meu filho, minha filha não vai nadar de chinelo. O trajeto deles, da salinha até a piscina, é longo, é extenso. Eles têm que ir de chinelo. Descalço, eles não vão. As monitoras são orientadas por mim para não levar a criança descalço. Ah, meu filho foi de tênis. Não, é chinelo. Porque a gente não vai tirar tênis, meia, a criança vai chegar lá, vai ter que enxugar dedinho por dedinho, colocar o tênis, colocar a meia, colocar o tênis, para poder voltar. Aí, enquanto a monitora está se dedicando a esta criança exclusivamente, que era só colocar o chinelinho, tem umas outras crianças lá aguardando a atenção também. Mas então, que absurdo, que coordenadora chata, só por causa de um chinelo.
Eu Meu escuto filho muito ficou sem isso. fazer natação. Mas você se lembra, tia Cinta, o que já aconteceu, né? Nós tivemos uma bebê de 2 aninhos por conta dessa questão de ir descalço. E era um dia muito quente, o chão estava muito quente. E tem essas tampas de esgoto. E ela saiu correndo na frente e ela pisou em cima dessa tampa de esgoto e ela ficou sapateando em cima, sentindo a dor do queimar os pés e gritando, e a monitora foi lá e pegou. Ela teve queimadura de 2º grau na sola dos 2 pés. Então, é triste, a gente fica assim, mas acontece. Acontece num clube, acontece num parque e acontece numa escola também. Então, se a gente pode ter a possibilidade de criar regras para proteger, nós vamos criar as regras para proteger. E eu vou ser a tia chata, sim, e vou ficar plena sendo chata, sabendo que as crianças estão em segurança. Outra questão com relação ao futsal. O futsal, a tia Cíntia falou do tênis. É fundamental a gente, desde pequenininho, já ensiná-los a usar o tênisinho com meia. E, por que não, uma chuteirazinha, que eu acho muito lindo. Então, assim, se tiverem a possibilidade de, desde novinhos, acostumarem que na piscina é o momento de ficar de chinelo, é o momento de ficar descalço, mas para uma atividade esportiva, o tênis, sim, é o melhor. Para o ambiente escolar, as crianças correm o tempo todo. O tempo todo eles estão em movimento. O tempo todo eles estão em atividade. Então, nós temos que zelar, sim, pela segurança. Não é justo a gente deixar as professoras com um nível de tensão muito maior porque uma menina está brincando de sapatilha no parquinho. A sapatilha prende, já tivemos casos de criança ficar pendurada num brinquedo por conta que a sapatilha prendeu. Ou seja, gente, o certo é a segurança. E a gente vai ser muito chato com relação a isso, porque a gente sabe que vai dar certo. E o código da natação, só para eu não esquecer, aí daqui a pouco é ela e você, tá? O código da natação é o seguinte: não vem para a natação, não manda roupa de natação. Hoje você decidiu que ele não vai nadar. É só não mandar vestido de natação e não mandar a toalha. Isso a gente já entende que hoje, por algum motivo, ele não vai entrar na água, ok? Às vezes o pai liga e fala, olha, não vai nadar. A gente já sabe, porque não tem a roupa de natação dentro da mochila. Então, o código é esse, ok? Diga. Não peça desculpas, a gente está aqui para isso. É um podcast, é uma conversa, não é uma reunião. Não. A criança começa com a fralda normal, como ela está em casa. É muita informação, adaptação e desfraude ao mesmo tempo. Isso não existe, tá? Só que na piscina tem que ter a fraldinha. Sim. Isso, tem que ter. Mesmo que, como ele está no Nursery 2, mesmo que ele esteja desfraldado em casa, como ele é muito pequenininho ainda, fraldinha de piscina, tá? Porque na tem piscina, os como de eles vez em relaxam, quando, gente, e acontece rola muito escape. E então, aí, quando acontece o escape, as aulas do dia são canceladas. Porque os escapes são bem tensos. O escape do número 2 inviabiliza tudo. Então, a gente toma um cuidado extra. Acontece Tá? E muito. E faz parte da nossa rotina, gente. A gente já está acostumado com isso. Mas pegando... desculpa, se vier a roupa completa e a fraldinha não vier, também não entra. Faltando qualquer um desses itens, roupão ou toalha, chinelo e o uniforme e a fraldinha de natação, eles não fazem aula, tá? Olha só, nesse momento, quando está muito sol, pode ser o roupão ou toalha, certo? Aquele roupão que enxugue, né? Quando está na época de frio, eu solicito que mandem toalha e roupão. Mas, independente disso, se puderem mandar toalha e roupão, eu aconselho. Por quê? A água é aquecida, a nossa piscina não é coberta, ela não é fechada. E mesmo que ela fosse fechada, o sair da piscina e o deslocamento até a sala, vem aquele ventinho, quando eles saem da água quentinha e pegam o ar. Então, quando eles saem da piscina tendo a toalha, as monitoras enxugam, todos eles, um por um, e aí colocam o roupão.
e eles fazem o trajeto com o corpinho seco. Então, é muito melhor e mais agradável. Eles não sentem aquele frio desconfortante que é do trajeto de ir para lá. Então, quem puder, manda a toalha e o roupão. Não, não. O óculos a gente só indica depois que a criança está sobrevivendo. Antes disso, a gente não permite utilização de óculos. Eles criam uma dependência no instrumento e aí a gente entende que eles não aprenderam a sobreviver. Só sunguinha. E se for de uma das creches e não tiver desfraldado, da creche 3, por exemplo, e não tiver desfraldado, com a fralda de natação. Tá? A blusinha, o V, num primeiro momento, não é recomendada. A Paty vai explicar por quê. Olha só, nesse primeiro momento, o contato é muito importante, né? E como eles ficam com movimentos muito rudimentares, não são fundamentados, a blusinha prejudica no toque, no contato do profissional com a criança. Então, é muito ruim. Então, a gente precisa disso. Eu sei que se tiver dermatologistas aqui, vão contra mim, mas assim, o tempo que eles ficam em exposição no sol é muito pequenininho. Por mais que lá no horário nós tenhamos 1 hora dedicada à natação, nem sempre essa 1 hora é dentro da piscina. Nem sempre essa 1 hora eles estão expostos ao sol. Muitas das vezes a aula começa no trajeto, a depender do planejamento do dia, principalmente nessa fase de adaptação, porque às vezes a criança não está preparada ainda para entrar no ambiente líquido, e a gente respeita isso. E a gente faz atividades fora da piscina para depois introduzi-la quando ela estiver segura e confiante na equipe que está lá para recebê-la, entende? Então, assim, a gente não prefere que não, mas se for uma opção familiar, também não tem problema. Não atrapalha o trabalho, mas dificulta, entende? Não, eles não tomam uma duchinha depois da aula, porque nós não temos nenhum tempo hábil para isso. Eles são secos. Aí, na verdade, assim, a duchinha que a gente tem o chuveiro de lá da área da piscina, que nem sempre eles querem passar, porque a ducha é fria. Aí tem, às vezes, quando está muito calor, o nosso querido tio Edu, ele faz o momento da ducha. Então, ele começa a cantar, toca samba lá, e as crianças dançam embaixo do chuveiro. Mas nem sempre eles aceitam. Aí acaba tornando um fator traumático. A gente faz uma aula hiper envolvente, e quando vai para a duchinha, a criança se assusta, e depois, para voltar de novo, é meio difícil. Então, a gente deixa opcional. Quem quiser passar, passa. Quem não quiser, não passa. A nossa piscina é salinizada. Então, eles não ficam com aquele excesso de cloro, com aquele cheiro de cloro na pele, tá? E não dá... Nunca tivemos nenhum problema assim. Acho que... Só um minutinho. Isso que eu ia falar agora. O que acontece? Quando as aulas são as primeiras, entre 8 e 9 horas, a gente pede para que as crianças venham de protetor passado, mas o protetor na mochila também, tá? Não é só passar em casa, manda na mochila. Protetor passado, mandar na mochila e já vestidas com a roupinha da natação. Se a aula não é a primeira, nem a segunda, manda a roupinha dentro da mochila e o protetor dentro da mochila, que na hora, um pouquinho antes da natação, as monitoras tiram um por um, passam o protetor e vestem a roupinha. Agora, primeira e segunda aula, roupinha da natação vestida, ok? Que é para agilizar. Ele não gosta, ele acha apertada, ele, né, em casa faz uma confusão para vestir. Manda que a gente vai vestir aqui. De preferência, pelo menos passar um pouquinho de protetor, a gente já agradece, ok? Não, mesmo que ele já está aqui. A gente vai passar e a gente vai vestir. Pode ficar tranquila, tá? A touca é do Gustavo Borges, que a tia Paty, na piscina, a gente vai entrega nivelar para eles. Entregar. Na verdade, Nursery 1 e Nursery 2, a touquinha é a mesma, a touquinha é branca, né? Aí na Nursery 3, a gente começa, eles recebem a amarelinha,
mas a gente começa já a nivelar com outras cores, tá? Na malharia, vocês não pedem Não touca de encontram natação. touca. Não A touca é encontram daqui, touca. ok? Sim, sim. Aí isso vai ser uma conversa mais com a equipe de sala e tal, uma coisa mais específica, tá? Outra coisa importantíssima para a gente finalizar o item uniforme. Identificação de tudo. Porque não tem como a gente saber o que é de quem decorado. A gente até sabe, depois do primeiro mês de aula. Mas a gente precisa de tudo. Gente, mas até a Havaiana, Cíntia, até a Havaiana. Ah, mas vai estragar a Havaiana, porque vai escrever aqui do lado. Não, não precisa, escreve na sola. Caneta permanente, escreve na sola. Nome e série. Casaco identificado, camiseta identificada. Lembrem-se que os uniformes são todos iguais e que o tamanho deles é o mesmo. Então, tirou o uniforme e a gente se perdeu. Ali tem o nome e identificou. Ou na etiqueta, ou aquela etiqueta que vocês compram na internet, uma meio de plástico, né? Não sei o que é aquilo. E aí vocês colam aquilo ali, para a gente fica top. Ah, não quero colocar aqui, ele acha incômodo, não sei o quê. Barra do uniforme. Gente, barra da manga, barra do uniforme, que a gente acha onde está o nome, mas eu preciso do nome, porque senão eu não sei de quem é. A gente não consegue. E aí, às vezes, o pai, perdeu o uniforme do meu filho, não sei o quê, nananã. Eu quero a reposição do uniforme. Mas vai perder. Se não tiver nome, vai perder, porque são, sei lá, 10, 15, 20 crianças dentro da mesma sala. Não tem como. Lancheira identificada, mochila identificada, tudo identificado, tudo, absolutamente tudo. E o que não vem identificado, depois da segunda semana, a gente identifica da forma que a gente acha correto e avisa, porque a gente dá 1, 2, 3 avisos. Não identificou, a gente faz. Mas a gente pede para que vocês façam, beleza? Uniforme de futebol, tia Paty. Então, olha só, para as séries iniciais, né, para as nurseries até o first, nós não vamos exigir para as aulas o uniforme de futsal, que é o da coruja, mas eles têm que vir uniformizados. Porém, nós temos torneios internos e externos, às vezes, com os pequenininhos também. Então, seria interessante adquirir, sem pressa, certo? Mas é bom ter, porque quando tem esses torneios, só participa com esse uniforme. Combinado? Gente, comunicação. Ricardo, pode falar. Nós temos soccer, balé e a natação. Vamos lá. Comunicação, escola e família, família e escola. Gente, todas as avaliações que a gente pega, e a gente não sabe quem são, né? As famílias, mas assim, maior gargalo da escola, comunicação. Tá aqui quem não me deixa mentir. E olha que a gente manda circular, a gente liga, a gente avisa, a gente manda na agenda da escola, os professores colocam, mas hoje em dia, natural, normal, ninguém lê. A gente lê a manchete do jornal, a gente dá uma olhada por cima, mas os detalhes são apenas detalhes, ficam por ali mesmo. E aí o que acontece? A mãe chega aqui no dia da apresentação do mais velho, com o mais novo, que já apresentou no dia anterior. O que acontece? A mãe entende que era domingo e era sábado. O pai entende que o passeio era daqui a uma semana e foi semana passada. E olha que a gente manda tudo com muita antecedência. Mas isso não é um problema do COC, isso é um problema do nosso país. A gente escuta a notícia, cozinhando, fazendo qualquer outra coisa e acha que entendeu, e quem conta um conto aumenta uns pontos e nem sabe o que contou porque entendeu qualquer coisa. Então, é muito importante, né, Marne, que a gente leia e entenda, para que a gente não corra risco de errar o dia, a hora, a apresentação. Então, assim, eu peço, assim, por favor, encarecidamente, leiam as circulares,
recebam as circulares, acompanhem. Se tiverem dúvida, eu estou aqui, assim, eu passo mais tempo aqui do que em casa. Essa equipe toda aqui, esse exército, passa mais tempo aqui do que em casa. Nós temos agenda virtual, o WhatsApp da coordenação, o WhatsApp da comunicação, e-mail, site, o novo aplicativo, que é o Active, e os telefones. Cada coordenação tem um telefone. Fora a direção. Então, assim, vocês se comunicam com a gente. E outra, essa é a escola que a diretora da escola, que saiu daqui, provavelmente está me vendo ali. A diretora da escola, ela é acessível. A Kátia é a pessoa mais acessível que eu conheço. Ligou, ela mesma atende. Ela mesma fala com vocês. Eu falo com vocês. Eu não marco reunião para daqui a um mês. Quem está aqui há mais tempo e me conhece sabe que eu respondo na hora. Eu atendo na hora. Se eu puder, é no mesmo dia. É no máximo 2 dias depois, se eu tiver um monte de reunião agendada. Mas eu prefiro resolver uma questão do que deixar uma pendência. E eu prefiro que vocês cheguem e falem com a gente, Cíntia, estou com um problema, você consegue me ajudar? Do que fique com insatisfação, engasgada, levando aquilo todos os dias para casa. Então, procurem. A gente está aqui de plantão. Beleza? O Active a gente vai mandar como se fosse um passo a passo para a gente ler, entender. Já chegou? Aí eu estou desinformada, vocês estão mais informados que eu. Estava em reunião o dia inteiro. Edson? Atendimento às famílias. Coordenação preferencialmente marcados com antecedência, se der, tá? Professores nos horários de coordenação. Nossos professores têm uma carga de coordenação super extensa para atender vocês. Então, assim, qual que é o horário da professora fulana de tal? Horário tal. Podemos marcar? Sim. Para a gente resolver o que tiver de pendência, tá? Vamos lá. Coordenações dos professores, segundas, quartas e sextas-feiras, sempre no contraturno, normalmente. Tem algumas janelas que são no turno, mas eu não consigo. Quando vocês receberem os horários, vocês vão entender mais ou menos. Direção, diariamente, preferencialmente, marcados com antecedência também. Não é antecedência de um mês, não. 2 dias, 3 dias, está tudo resolvido. Edson. Bilíngue, chegou na parte da coordenadora mais bilíngue dessa escola. Bem, né? Somos uma escola com a carga horária bem extensa, de fato. E nós temos a possibilidade de incluir nas turmas do Early, além dos professores regentes bilíngues, a gente tem o professor regente, tem o professor assistente e tem o monitor bilíngue. Então, a gente tem a equipe de regente de sala de aula toda bilíngue. Além disso, a gente tem também todas as aulas extras curriculares também desenvolvidas através do inglês. A gente só tem uma especificidade quando a gente fala da aula de natação, e por questões de segurança, a gente faz sempre a variação entre utilizar o inglês e utilizar o português, né, pela segurança com as crianças. Então, eu e a Paty, a gente está sempre em constante comunicação com a equipe, o que aquela turminha vai conseguir entender do inglês, para depois o professor colocar dentro da rotina da aula de natação, para a gente não correr esse risco, né, de dar um comando para o aluno não entender aquele comando de imediato, né? Porque o que a gente fala? Que na educação infantil, a gente não tem adaptação para o bilíngue. A gente faz, para esse segmento, traduções. Mas não são traduções em inglês e português. A gente utiliza dentro das nossas salas de aula diversos recursos que fazem com que eles entendam o inglês. Então, enquanto a gente vai falar uma frase, a gente vai mostrar uma imagem que vai representar aquilo que a gente está dizendo. Ao invés de tentar imaginar que a criança vai entender "the car is blue", a gente vai falar e a gente vai mostrar aquela imagem. Então, a criança ela está entendendo, né? Ao mesmo tempo que eles estão aprendendo português, eles também estão aprendendo inglês. Então, por isso que a gente sempre direciona para as famílias, que alguns nos perguntam, Jana, mas quando que eu tenho que colocar na escola bilíngue? Tem que esperar alfabetizar o português? Tem que esperar lá no elementary school? É muito melhor agora, porque, para eles, o processo se torna muito mais natural. E, quando eles começarem o processo de alfabetização da língua inglesa, aquela chavinha vai virar de maneira mais
tranquila e mais natural, né? Então, existe um momento de virada de chavinha, onde eles começam a ouvir 100% em inglês, e a partir do momento que eles estão já com um vocabulário suficiente, eles vão soltando aquilo de maneira muito natural e muito tranquila, desenvolvida pelos professores em sala de aula. Tem um detalhe importante, né? Foi perguntado, você perguntou se o desfraude é feito junto com a semana de adaptação. Acho que é demais também a gente trazer alunos de fora que nunca ouviram inglês ainda e a gente adaptar o aluno com o professor falando aquele código diferente que eles ainda não têm contato. É muito difícil o aluno que não tenha contato com o inglês aqui na escola, né? Porque o inglês está aí para todo mundo, mas a fluência, aquele 100% da utilização em inglês, a gente prefere que na semana de adaptação a gente primeiro adapte a criança para depois a gente trazer o inglês. Então, é feito de maneira muito intuitiva, muito natural, com materiais visuais, auditivos, e faz com que esse processo seja um processo muito tranquilo para eles. Muito diferente de quando a gente pega um aluno de high school que chega aqui com a base, com um nível básico de inglês. Eles sofrem um pouquinho, eles se adaptam, mas existe um período ali para eles se adaptarem, até para apurar a audição deles no segundo idioma, o que não acontece com a educação infantil. Então, a gente trabalha com a metodologia CLIO, que é uma metodologia que a gente fala que a gente utiliza o inglês para ensinar conteúdos. Isso é muito diferente de um curso de inglês, onde a gente foca muito mais na linguagem, na gramática, né? Então, as aulas elas são voltadas através daquela gramática para o aluno conseguir ter uma fluência. A gente já faz um processo inverso. A gente, primeiro, adapta o ouvido, para eles conseguirem entender o inglês. Depois, a gente adapta a questão da fala. A partir da fala que a gente vem com o processo de leitura e escrita, que é um processo muito mais lá na frente, né? Então, os nurseries, a gente foca muito no desenvolvimento da audição e no desenvolvimento da oralidade para eles, né? Então, a metodologia CLIO ela vai aliar o conteúdo da aula com o inglês. Eles vão para a aula de horta, vão aprender as aulas de environment, eles vão aprender vocabulários específicos daquele conteúdo, utilizando o inglês. Depois, eles vão para a aula do cooking, onde são conteúdos diferentes daqueles que eles aprenderam no environment. E, muitas vezes, eles plantam alguma coisa na aula de environment e usam no cooking, ou levam para casa para cozinhar junto com vocês, que isso já aconteceu, é extremamente positivo. Isso faz com que eles despertem para novas comidas. A gente sempre fala para eles, primeiro você tem que experimentar, para depois dizer que não gosta. Então, facilita muito o processo para eles terem mais facilidade para experimentar comidas diferentes, né? Então, assim, a gente ajuda também nesse processo. A participação da família é muito importante, né? Porque eles chegam em casa com as músicas, com o vocabulário. Então, vocês em casa podem nos ajudar a reforçar tudo que é feito aqui. Mas, Jana, eu não falo inglês. E agora? Meu filho vai ficar prejudicado? Jamais. Vocês podem fazer o processo ao contrário. Ensina a mamãe. Ensina o papai o que vocês aprenderam hoje. Isso funciona, de fato, de maneira muito interessante. Até os alunos lá de cima do elementary do high school, que começam um processo de alfabetização da língua inglesa, têm dificuldade, e o pai não consegue, talvez, ajudar da maneira mais pedagógica, eu falo para ajudar no incentivo. Ajuda no incentivo, ajuda a dizer que está no caminho bom, ajuda a dizer que o esforço que eles estão tendo durante aquele período é o que faz com que eles vão se tornar cidadãos bilíngues. A gente tem muitos casos de sucesso em relação ao inglês aqui na escola. A gente faz lá na frente certificados de proficiência. Cíntia tem 2 filhas que fizeram intercâmbio fora do país e que já chegaram preparadas com o inglês. Então, de fato, o inglês da escola, 100% efetivo. Estou aqui desde Nursery 1 até o High School, então vocês vão encontrar com minha carinha por aí até o momento que os seus filhos se formarem com a gente no High School. E a gente tem um conteúdo programático a cada bimestre. Esse conteúdo ele vai estar no nosso material. Além disso, a gente tem os nossos projetos. Projetos de leitura, a gente tem a nossa festa, né, que é o COC Around the World, que quem estava aqui no ano passado presenciou uma linda festa, com lindos trabalhos, e que os nossos alunos do Elementary, Middle e High School apresentando as suas embaixadas em inglês. Foi um trabalho lindo. Muito orgulhosa fiquei, a nossa equipe também extremamente orgulhosa, porque a gente percebeu
que a gente está descendo mais os alunos do... Antigamente, a gente colocava só middle high school para apresentarem nas barracas. Ano passado, a gente colocou desde o third grade. Então, já a gente chega ali no pre-K e no nursery com os nossos alunos apresentando inglês nas barracas. Foi lindo, um trabalho que eu fico muito orgulhosa, e os resultados do teste de proficiência também. Fico muito feliz e honrada de entender que a gente não está dando só a oportunidade de eles aprenderem inglês, a gente está oferecendo oportunidades para eles escolherem várias opções aí para o futuro deles lá na frente, né? A gente tem aluno que opta por ficar no Brasil, a gente tem aluno que opta por ir para fora, e a gente dá essa capacidade para eles, para facilitar a escolha deles, né? Então, a gente tem um conteúdo que nos ajuda nesse sentido. E eu estou, junto com o Eduardo, aqui para garantir que esse processo seja um processo tranquilo e para oferecer suporte para aqueles alunos que talvez possam ter uma dificuldade. Mas vocês estão no caminho certo, né? Já estamos ali desde pequenininhos. E como mãe, eu digo para vocês assim que o interesse da minha filha mais velha pela língua inglesa surgiu daqui, até porque elas nunca tiveram nenhuma outra escola, só aqui. E agora, nesse momento, ela está nos Estados Unidos visitando, depois de 5 anos de intercâmbio, a família. Ela realmente tem uma família lá, né? E, hoje em dia, ela procura uma colocação no mercado como uma profissional bilíngue. Ela se formou em jornalismo e, hoje, ela quer ser uma correspondente internacional. E isso aconteceu graças ao COC, que foi a única escola que ela teve, o único contato que ela teve. Então, eu também sou muito orgulhosa de ter conseguido isso, né? Porque, como nós, funcionários, temos a bolsa, eu pude investir na minha filha no último ano de ensino médio fora do país. E, realmente, para mim, foi um grande investimento. E a realização de um sonho de um filho, que, para mim, é um investimento maior ainda. Vamos lá, tio Edson. Swimming. Já falamos, equipe aquática... uniforme completo e a piscina salinizada. Cíntia, posso voltar no uniforme rapidinho, que eu esqueci de um? Por favor. O balé, Você. gente, as mães, pais de meninas. Nós temos o uniforme de balé também lá na SASSI. Os que já estavam aqui e que têm um uniforme em casa, tem aquela sainha do balé que, particularmente, desculpe se a SASSI estiver me ouvindo, mas eu vou falar, é horrível. Material de baixíssima qualidade, muito caro. E aí nós solicitamos um novo formato, tá? Então, se vocês forem adquirir o uniforme novo, não aceitem aquela sainha mais. Nós temos uma sainha, agora ela é de elanca, e ela não é aquele pano que... Então, desde outubro do ano... Não, pois então eu vou ligar, porque não foi combinada essa venda casada, não. Podem ficar tranquilos que eu vou combinar, porque a gente realmente... Nós entramos em contato justamente reclamando do material que foi ofertado e o preço absurdo que estava sendo cobrado. E aí a gente deu a solicitação, ela trouxe o modelo piloto, nós aprovamos, e é justamente para substituição dessa outra saia que tinha. Foi bom você ter me falado que está sendo assim, eu vou entrar em contato e dou um retorno para vocês. Tá? Mas não foi combinado venda, até porque eles vendem o uniforme desvinculado, nunca foi feito venda casada, tá? Sim, claro que sim, sem problemas, tá? Gente, medicação, outro item importantíssimo. Aliás, tudo na educação infantil é importante, gente, não adianta. A reunião, às vezes, fica um pouco repetitiva, mas tudo de suma importância. Medicação. Nós não administramos medicações sem receita médica. Não somos médicos, não podemos. Temos os médicos aqui. Aliás, tudo que tem nessa escola, as famílias são, acho que 70% são médicos. Então, não administramos. Temos uma enfermeira que atende as nossas crianças. É um atendimento rápido, uma coisa... para nos dar um suporte e uma segurança. Não temos medicação guardada na enfermaria do colégio, tá? Não podemos.
mesmo em casos que, está com febre, tem que dar um remédio agora. Não temos nenhuma medicação para febre, que é uma coisa que acontece toda hora na escola. A gente liga, se tiver que levar ao hospital, a gente encontra com vocês no hospital. Acabei de atender uma família agora à tarde, e eram 2 médicos. E se for um caso extremo? E se a criança cair e cortar o supercílio? Eu me encontro com você no hospital. Mas eu jamais vou deixar de me encontrar com uma família no hospital. Mas eu não posso pedir para a enfermeira dar os pontos e fazer uma sutura, porque ela não é habilitada para isso, ok? As medicações devem ser encaminhadas juntamente com a receita médica e orientações detalhadas de armazenamento e administração. Mas é uma coisa tão básica. Entendo, mas, conforme eu estou falando para vocês, somos pedagogos. Então, assim, tem coisa... Lógico, eu sou mãe de 2 meninas, eu sei fazer uma bombinha. Mas tem pai que não tem filho com asma e não sabe fazer uma bombinha. Então, a professora não é habilitada para isso. Mas, quando vocês mandam uma receita com passo a passo, dê 3 jatos, conte até não sei quando, depois repita a operação, a gente faz, ok? Assinada por um médico. No colégio, temos apenas medicações de primeiros socorros. Então, tomou uma picada, vamos supor, Andantol, coisas bem básicas. Tem para limpar, uma água oxigenada, uma água boricada, uma coisa bem básica, um gelol, né? Jogo de futebol, piscina, enfim. Soro fisiológico, Band-Aid, Bepantol, assadura, ok? Gelo, muito gelo. Aqui tem gelo para tudo e serve, é ótimo. Gelo é o melhor remédio que a gente pode ter na escola. Tudo bem, gente? Edson. Aniversários. Só podem acontecer. Mas o aniversário do meu filho caiu na terça, Cíntia. Os aniversários aqui só acontecem segunda, quarta e sexta. Dia de contraturno. Gente, é uma loucura, não tem como. Nós temos 2 turnos na escola. Segunda, quarta e sexta, marcado com a cantina, somente os alimentos contratados, que vocês ligam lá e falam, olha, dia tal eu quero contratar esse serviço de vocês, eu quero em formato de kitzinho, cada aluno vai receber um kitzinho bem bonitinho. Não, eu quero bastante salgado, bastante docinho, eu quero bolo, eles têm inclusive sem lactose, para quem precisa do bolo sem lactose, mas é o da cantina, ok? Vocês combinam tudo com eles. Outra coisa, não é uma festa de 15 anos. É só um aniversário na hora do recreio na escola. Então, assim, vocês mandam a decoração, aquela coisa bem básica, a toalhinha da mesa, com uns balõezinhos já cheios de preferência, com aqueles negocinho de papel, a decoraçãozinha básica de papel, e a gente vai colar na parede, organizar a salinha, fazer um super clima com as crianças, fazer uma atividade, uma brincadeira e tudo, e pronto. Porque tem, às vezes, a mãe, olha, eu estou mandando um palhaço, misericórdia, pelo amor de Deus, cancela o palhaço. Não pode, tem criança que tem pânico de palhaço. Não pode, não pode. Você tinha que ter me avisado. A gente avisa sempre. E, de vez em quando, tem um circo lá na porta esperando para entrar, e eu, com uma cara bem... Mas é isso. Alguma dúvida quanto aos aniversários? Não? Tia Cíntia, rapidinho. Assim que fechar, né, a festinha com o pessoal da cantina, a gente sempre pede para que vocês mandem o convitinho da festa, manda para a comunicação, que aí a comunicação vai mandar no grupo dos pais. E aí todos os pais vão ficar cientes do dia que tem a festinha na sala, na turminha. De preferência com, no mínimo, uma semana de antecedência. Por quê? Tem pai que resolve assim, liga para a cantina na segunda, o aniversário é na quarta. Lógico que os pais não têm condições de comprar o presente. E aí é aniversário da criança sem presente. Super, mega, ultra frustrante. Pode, lógico. Não precisa de ser a pista mega do Hot Wheels que ocupa a sala inteira. Não. É uma coisa simples, é um aniversário de escola, tudo tranquilo.
Pois é isso. É sobre isso. Diga. Pode. A gente só não faz o aniversário na semana de adaptação. A gente pede que não seja nem na primeira nem na segunda. Às vezes acontece de ser na segunda. Mas na primeira não tem... Sabe por quê? Ao invés de parabéns, a gente canta choro. Então, sem aniversário na primeira semana, ok? Tia Rai vai falar agora um pouco sobre o período integral. Gente, falar aqui um pouquinho vai ser bem breve. O que acontece? Período integral, ele acontece às segundas, quartas e sextas no contraturno. As crianças entram às 8 até meio-dia e 30 e de 14 às 18h30. Meio-dia e 30, almoço. Após o almoço, o soninho, a escovação, higiene, e vão para a sala de aula. E assim acontece com o outro turno também. No integral, nós temos as aulas extras, que depois nós passaremos para vocês quais serão as atividades que vão acontecer. Nós temos uma equipe assim, extremamente qualificada, né, para cuidar das crianças, ficar com elas. Esse período que elas têm aqui, a gente costuma fazer isso de uma forma bem tranquila, porque como eles já ficam o dia inteiro, então a gente procura assim atividades mais tranquilas, para que eles fiquem mais calmos e mais tranquilos. É basicamente isso. E assim, semana que vem provavelmente quem tiver feito adesão do período integral, nós vamos enviar, né, quais serão as atividades, os horários, tudo certinho. E qualquer dúvida que vocês tenham com relação ao período integral, é só me procurar, ou no telefone da comunicação, ou com a tia Cat, ou aqui no Fundamental também. Esses contatos também serão passados para vocês. Não, o integral, ele começa às 8, tá? Ele não começa às 9, independente O integral é segunda, quarta e sexta, não são as terças e quintas, ok? Esse é o semi-integral de terça e quinta. A escola inteira é semi-integral, as terças e quintas. Esse é a parte. O integral é a parte. Dá sim, dá para contratar só um dia, sim. 1 dia, 2 dias, 3 dias, aí a forma como opcional. ficar melhor para você. Tem o plantão. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre os lanches. A cantina é a Escola Gourmet, a mesma do ano passado. Quem já conhece, já entende como é que é o funcionamento. Eles são muito acessíveis, muito tranquilos. A responsável lá é a Renata. Ela é a nutricionista, então ela explica para vocês como que vocês podem contratar. Pode ser por mês, pode ser por semana. As crianças têm que ter um crédito lá, mas isso é melhor vocês fecharem diretamente com eles, tá? Mandar sempre lanches saudáveis. Os lanches que vêm de casa devem, por favor, serem saudáveis. Na medida do possível, serem saudáveis. Por quê? É muito difícil uma criança estar comendo um pacote de batata Ruffles, e a outra está comendo cenourinhas pequenininhas, com pepininhos e tomatinho cereja. Muito difícil. Então, existem alguns roubos de lanche na hora do lanche, de um fingir que não está ali, vai. Então, assim, de preferência, lanches saudáveis. Por quê? Está todo mundo igual. Uma fruta, um carboidrato, um bolo, um biscoito, alguma coisa assim, e um suco, a gente pede, né? Quem quiser contratar o kit lanche da cantina, fica à vontade, que aí eles, né, a Renata explica para vocês e manda o cardápio da semana, ok? Mas, assim, Cheetos, Pichula, esse tipo de coisa, bem difícil, bem difícil. Chocolate. Tem umas lancheiras recheadas de chocolate.
Ah, tem isso também. O ano passado acontecia muito com os um pouquinho mais velhos, da gente abrir a lancheira e ter uma cartinha da mãe. Oi, gente, tudo bem? Por favor, distribuam esse saco de pirulitos para a turma. Gente, não tem como, porque tem criança que não come doce. E como que eu faço? E aí a mãe, que eu não distribuí o pirulito, me liga, acabando comigo. Como que você me faz comprar? Eu não fiz ninguém comprar. E eu tento explicar, mas eu não pedi pirulito, a escola não pediu. Mas eu tive que ir, não sei aonde, comprei esses pirulitos importados. E eu pedi para distribuir na turma e nenhuma criança recebeu. Eu não sou autorizada pela mãe de A, B, C ou D para dar pirulito para ninguém. Tem criança que não come uma balinha. Então, não podemos. Então, assim, na hora da saída, se vocês quiserem, olha, posso dar o biscoito recheado, posso dar o pirulito, ok. Mas a gente não tem autorização para isso, tá? Quantidades adequadas. Tem gente que manda quase que uma maleta de rodinha de tanto lanche, que a gente fica, a criança vai comer muito, é muita coisa. E o pior que come. E tem criança que mandam muito pouquinho e a criança fica, tia, você tem um pouquinho de lanche para me dar? E aí a gente fica assim, liga às vezes, olha, eu vou dar um pouquinho do meu lanche e tal, pode ser? Posso dividir minha fruta e tal? Então, assim, vocês adequarem de acordo com o que a criança já come em casa, não precisa extrapolar e não precisa de mandar muito pouquinho. Porque aqui as crianças almoçam. Depois de um dia de natação, horta, futsal, eles comem, não é pouco não, é muito, tá? E comem tudo. Aqui eles comem tudo. Porque ele olha o colega comer e fala, eu não vou ficar para trás, vou comer também. E aí come. Separar, de preferência, na lancheira, quem manda de casa, os lanches da manhã e da tarde. Coloca num saquinho e só colocar tarde ou manhã. Quando vem iogurte, sempre é de manhã. A gente já entende isso. Não temos geladeira para colocar as coisas para todo mundo, não temos, tá? Então, assim, de preferência, iogurte sempre pela manhã, tá bom? Enviar sempre um guardanapo ou uma toalhinha, porque a gente estende na mesinha para ficar tudo bonitinho, limpinho, para eles comerem. A falta do acerto financeiro acarretará a não prestação do serviço na cantina. É um serviço terceirizado, é um restaurante. E, assim, eu, Cíntia, não tenho o poder de negociação com a cantina de quando existe um primeiro aviso, um segundo aviso, um terceiro aviso, a cantina para de servir. O que eu faço é servir o meu lanche para a criança, pedir autorização e servir o meu lanche. Mas eu não tenho como... A gente negocia com a Renata 1, 2, 3 vezes, mas mais que isso é impossível. Tio Edson. Almoço, sempre acompanhado pela equipe coque. Familiares não entram no refeitório infantil, apenas funcionários, tá? O almoço não pode ser enviado de casa de maneira alguma, porque não é justo. Uma criança está comendo um estrogonofe com batata palha, a outra salada com bifinhos ou com franguinho. Até porque fica aquela coisa, eu quero a comida do meu colega. Um está comendo uma macarronada e o outro salada com arroz, feijão e etc. O almoço não pode ser enviado de casa, apenas contratado e servido pela cantina coque. Outra coisa, alguns pais vêm aqui na escola, buscam a criança, almoçam em casa e trazem de novo. Isso é possível, tá? Sempre que vocês quiserem. Isso fica claro para a gente no primeiro mês, quem almoça na escola e quem almoça em casa e volta. Na primeira semana, você acerta tudo com a cantina, tá? Assim, deixou a criança, está em adaptação, já vai lá, conversa com a Renata e acerta. É opcional almoçar no coque. A opção deverá ser feita pela família com contratação antecipada da cantina Escola Gourmet. A falta do acerto financeiro, já falei. Edson. Obrigada. Os pequenininhos trazem garrafinha de água com o nome. Sim, se não trouxerem, não ficam com sede o dia inteiro. Nós temos copinho descartável, a gente coloca o nome da criança para ela, né, beber água no dia. A garrafinha fica aqui a semana inteira. E vai para casa final de semana para lavar.
Poxa, mas fica aqui a semana inteira e ninguém lava? Lava todos os dias. Mas vai para casa final de semana para dar aquela lavada escaldada e tal. Mas não precisa de uma... Cada sala tem, cada monitora e professora tem a sua faquinha, descasca ou corta. Eu peço muito para que vocês, principalmente dos nurseries, mandem, por exemplo, uva. Uva é a coisa que eu mais tenho medo de dar para a criança. Porque em casa é 1 para 1. 2 filhos para 1. Aqui são 10 para 3. Então, assim, uva cortada ao meio. Porque criança, às vezes, coloca tudo na boca e a uva escorrega e pode rolar um engasgo. Então, uva é sempre cortadinha. Fruta é sempre cortadinha. A fruta que tem que ser cortada na hora, a gente corta, não tem problema. E, inclusive, quarta-feira, nós temos um projeto que chama Dia da Fruta, que eles trazem a fruta inteira e que a gente serve. Até porque, meu filho não come morango. Nossa, aqui comeu 10 morangos. Então, a gente faz aquela, como se fosse uma forma com várias frutas, para eles aprenderem a cor, o nome, em inglês, lógico, a cor, o nome, o sabor, se ele gostou, não gostou, qual que ele prefere. Então, a gente trabalha muito essa questão da fruta e da alimentação saudável, tá? Ajuda. Ninguém vai ficar com fome aqui nessa escola. Pode ficar tranquilo, ela ajuda sempre. Só que aqui vocês vão perceber que eles ganham autonomia assim, ó. Aí eles vão chegar em casa e vai ficar tirando a mão de vocês e vai falar, não, eu quero comer sozinho. Não, eu já sei comer. Porque aqui a gente deixa, porque o pai em casa caiu um grão de arroz. Não, peraí, só um pouquinho que a gente vai dar. Meu Deus, sujou tudo. Aqui eles sujam tudo e a gente continua insistindo e daqui a pouco eles estão comendo sozinhos, sem a menor dificuldade, inclusive ajudando os menores, tá? Então, assim, dá super certo. Tá. Adaptação. Gente, a adaptação depende de cada criança. O fator mais importante da adaptação são vocês. Por que vocês? Porque se vocês passam insegurança, as crianças captam no olhar de vocês. Se o pai e a mãe enchem o olho de água, quando deixam a criança para mim, eles vão falar, gente, deve ser uma terrorista essa senhora, né? Tem. Primeiro dia, o choro existe. Então, se ele chorar e ser tomado no meu colo, já perdi. Então, é segurança, segurança, muita segurança. E aí, o que acontece? Primeiro dia, a gente insiste por 2 horas. Primeiro, segundo e terceiro dia, 2 horas. Até o lanche. Primeira semana, ele só vem no turno. Seu turno é o vespertino? Então, ele só vem à tarde. Aí, eu vou insistir até a hora do lanche. Se ele não chorou e dá conta de lanchar, beleza. Te entrego depois do lanche. Você está ali, lá na recepção. Tá? Você está chorando lá na recepção. Você não vai chorar perto dele. Você vai poder acompanhar as câmeras. Só que aí o Edson, que é o Edson Koch, ele fica louco por um motivo. As câmeras ficam congestionadas. Porque estão todos os pais ao mesmo tempo querendo ver a mesma sala. E aí dá, às vezes, um bugzinho. Na primeira semana, só isso. Mas depois fica tudo normal. Mas, assim, tem criança que não chora. Tem criança que olha para vocês, faz assim, dá tchau e vai embora. Primeiro dia, 2 horinhas. Segundo dia, 2 horinhas. Terceiro dia, a gente insiste um pouquinho mais. Quarto dia, a gente tenta fazer até depois do lanche. Isso depende da criança, porque tem criança que não vai chorar e eu vou entregar no final do dia e o pai vai estar chorando lá fora. Porque, meu Deus, ele não quis vir 2 horas, meu Deus, um terror. Ótimo, perfeito, está adaptado. E o contraturno, a partir da segunda semana, a gente começa a fazer o contraturno. Só que o ano passado, o que aconteceu? Tiveram algumas crianças que o pai falou assim para mim, olha, foi ótimo no primeiro, já ficou às 4h30, no segundo, já pode vir para o contraturno? Pode, não tem problema. Mas se a criança estiver muito sensível ainda, a gente vai com calma. É o tempo da criança, tá? Agora,
hoje, amanhã, depois, final de semana, vocês passarem aqui na porta e fazerem uma festa, olha o coque, olha que legal, você vai estar aqui na segunda-feira e tal, é maravilhoso. Por quê? Vai entender que está vindo para um lugar legal. Agora, se passar aqui, pegar no coração e falar, ai, meu Deus, segunda-feira, aí a criança já vai entender, tem alguma coisa errada nesse lugar, né? Que minha mãe chora toda vez que passa, deve ter alguma coisa aí. Para onde que eu estou indo? O ano passado, ano retrasado, a gente teve um pai muito engraçado, ele foi meu aluno no ensino médio. E aí voltou, Cíntia, você vai ser a coordenadora dela. Gente, eu nunca vi um pai chorar tanto na vida. Foi a primeira vez. Gente, mas ele chorava. E a mãe falava, meu amor, se fortaleça. A mulher era uma rocha e ele lá chorando. Aí ele ganhou o segundo filho, melhorou bastante. Acho que o segundo filho já vem esse ano. Então, assim, tem hora que é o pai que está mais forte, tem hora que é a mãe que está mais forte, tem hora que é a babá que faz a adaptação, tem hora que é a avó que é super firme. Então, assim, mandem a pessoa que tiver melhor condição de emocional de estar aqui presente. Se ele ficar chorando e for um choro, porque o choro vai existir, mas se for um choro de sofrimento e a gente falar, chega, tá tudo bem, eu vou te entregar, já deu. Mas se eu perceber que ele... Por quê? Se ele começar a chorar um pouquinho mais, a gente vai dar uma volta na escola, a gente vai distrair, a gente vai passar uma musiquinha, vai mostrar um vídeo, vai fazer de tudo para que ele se acostume. Agora, vocês não podem desistir, porque hoje em dia, vocês desistem muito fácil. Então, não pode, tem que ter força. Então, assim, chorou um pouquinho, ai, mas está chorando demais. Gente, enfrenta. Porque daqui a pouco a criança vai estar agarrada numa dessas pilastras falando, não quero ir para casa. Aqui, ó. Casos de sucesso. É verdade. É verdade. Ricardo, diga. Já vai ficar aqui direto. Já entra, já conhece todo mundo. É o caso de ficar já direto. Então, assim, professores, nós vamos mandar a apresentação dos professores até o final da semana, com a foto da professora, o nome e a série de cada um para vocês entenderem, tá? Agenda física? Não existe mais, é só virtual. A gente vai mandar o passo a passo, tá? Sim. Relaxa. Eventualmente, de acordo com o material, se tiver alguma relação com o conteúdo pedagógico, sim. Se não tiver, se for uma coisa aleatória, não. Não, assim, olha, está lá no planejamento, e olha que a gente é chata com isso. Essa daqui, então, terrível. Se por acaso passar e estiver vendo uma coisa que não tem a ver muito com o conteúdo pedagógico, pegou bronca certa. Então, elas já sabem, todo mundo já sabe como é que funciona. Ou está ligado ao conteúdo pedagógico, ou está fora. Não vou nem mentir para você, porque eu não decorei a equipe ainda. Eu sou uma senhora velhinha, eu não decorei a equipe ainda. A gente vai mandar, porque se eu te falar qualquer nome, eu posso estar inventando aqui para você. Quando a gente julga isso necessário, de acordo com o perfil da turma, vai. Se a gente achar que não e que elas já conhecem, porque como eles ficam turno e contraturno, elas já conhecem um monte de monitor e já ficam com um monte de monitor. Isso era naquela época, lembra do Fernando? Pois é. Era naquela época. Depois da adaptação. Depois da adaptação.
Não, vocês só podem entrar até o auditório. Entrou no auditório, brincou um pouquinho, sentou no chão, pai não entra em sala. Sabe por quê? Pai entrou em sala, a gente não tira mais. A gente tira a criança e não consegue tirar mais o pai, porque todo mundo para cá, brinca um pouquinho, todo mundo troca uma ideia uns com os outros, conhecem os coleguinhas e tudo. Quando a gente percebe que a criança está preparada para seguir para a sala, aí a família, ou o pai, ou a mãe, ou o responsável que vier, vai para a recepção. E a criança segue. E aí eu, Jana e a equipe, ficamos dando notícia para vocês. Ou telefone, as meninas atendem a gente dá notícia, ou eu vou pessoalmente. Tá? Muito ansiosos? Ah, não, para, gente.